Tá gravando então, tá começando mais um conteúdo aqui. Na verdade, comecei há 6 meses, né? Vamos dizer assim. Mas isso daqui, tirar o estresse. Será que funciona? Mix de óleos essenciais. É, parece ser bom. Como é que é? Uma bolinha, eu passo aqui, enquanto a gente vai conversando, enquanto a gente vai falando. E qual que é o ponto principal de eu estar fazendo esse conteúdo, de eu estar aparecendo? Já faz um tempo, na verdade. Interessante, interessante. Mas já faz um tempo que eu venho produzindo conteúdo, já estive envolvido em diversos segmentos aí dentro do audiovisual, vamos dizer assim, né? Eu tive canal no YouTube, fazendo outras coisas, tive ideias para começar a criar canal no YouTube e fazer coisas relacionadas a ser um youtuber mesmo, mas eu não era muito fã das trends e queria fazer algo assim, tipo, esse nunca foi o real motivo de eu começar, né? O motivo, eu acho que de cada um começar é bem particular, mas no fundo você quer expor alguma coisa, por algum motivo aqui dentro. Cada um tem o seu, né? Lá no âmago, lá dentro mesmo, cada um pensa numa coisa que quer fazer, que quer passar, e tem gente que quer simplesmente ser famoso, e beleza, tem espaço para todo mundo, né? E tem gente que quer entregar um conteúdo de valor. E eu ouço muitas pessoas falando sobre conteúdo de valor, são conteúdo mais difícil de propagar, né? Mais difícil de mostrar. E existem várias técnicas, várias estratégias que você tem que ter, na verdade, para você conseguir capturar de uma forma leve as pessoas e filtrar, né? Igual quando você estivesse vendendo algum produto utilizando estratégias de marketing pro digital, né? É bom ter em mente isso, né? Que marketing é de fato um estudo e você pode utilizar ele para o digital ou você pode utilizar ele para o offline, né? Não existe, vamos dizer assim, marketing digital. Mas, enfim, conversa para outro tema. E, na verdade, eu quis voltar mesmo a produzir, né? Eu tive um quadro na época da faculdade que eles chamavam, ali, época de 2018, cara, faz tempo. E eu achava que não fazia tanto tempo, a vida passa realmente rápido, igual como os nossos pais falavam. Mas em 2018, eu estava na faculdade de marketing lá em Presidente Prudente, na minha cidade natal, né? E eu criei um quadro que chamava Filosofia, que era Filosofia de um Dia. Esse canal tá no YouTube ainda, né? Eu lancei muita coisa no Spotify, mas depois eu apaguei tudo, tem muita coisa lá. Eu tava falando muito da minha vida pessoal, muito dos meus pensamentos. Acho que não seria tão maneiro assim, não, né? E, enfim, então já tive um pouco de experiência com câmera, experiência com gravar as ideias, de pegar, ligar e começar a falar. E o filosofia nada mais é que uma filosofia de um dia. Então, o pensamento daquele dia, o que eu matutei, o que eu fiquei pensando, que conclusões eu cheguei, ou conclusões que eu não cheguei, queria expor simplesmente uma visão, o que eu senti, o que eu estava enxergando sobre as coisas do dia a dia, as situações que aconteciam no dia, enfim. E sonhando, né? Sempre tive um sonho de sair daquela cidade, sair de Presidente Prudente, ir para o mundo, conhecer o mundo inteiro, se possível, né? Mas as coisas, felizmente, tomaram um bom caminho, né? A gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo a enxergar também o que é um bom caminho, o que também não é um bom caminho, né? Muda muito a percepção que a gente tem sobre as coisas. A gente, nós passamos por situações que começa aqui, né? Lógico que a vida improvisa, te leva para caminhos e você tem que agir perante esses caminhos e conseguir sobreviver, né? Sobreviver às adversidades que a vida já impõe naturalmente, só que a gente vai lá e cria ainda também alguns desafios, né? É complicado. Mas Mas enfim, deixa eu ver se tá gravando. Acho que tá gravando, é porque não tem ninguém aqui, né? Tô gravando sozinho esse vídeo, eu vou ver se vai estar gravando. É porque eu tô usando, sabe o que para gravar, galera? Né? Esse canal, ele é focado, né? Esse canal, na verdade, você me vendo aqui, é porque eu tô gravando no Workspace da minha empresa hoje, Chave Dourada. Chave Dourada, ela é a chave dourada para abrir não só portas para imobiliárias e imóveis, né? Vamos dizer assim, resolver a solução das imobiliárias. Qual que é a solução? Qual que é a solução? Não. Qual que é o problema que eles enfrentam que a chave dourada abriria? Né? Vender mais imóveis. Né? Então, para você entrar, vamos dizer assim, se não for digital a entrada, você vai precisar de uma chave. E a chave dourada é uma chave que pode abrir portas não só no sentido literal ali, mas no sentido de abrir oportunidades, né? Então, esse nome foi pensado um pouco nisso.
Eu estou gravando aqui usando o Workspace da Chave Dourada, que eu consigo ter aqui o material gravado, salvo no Drive, e é bem prático, né? Eu gravo as minhas calls de venda, as minhas calls na parte de lidar com as pessoas pós-venda, né? Então, as pessoas dentro da empresa acabam utilizando o Workspace oficial da própria Chave Dourada da empresa para poder gravar quando eles estão direcionando as pessoas dentro da empresa, né? As pessoas que trabalham aqui comigo. E falando sobre isso, né? Falando até sobre isso um pouco, que esse canal vai ser focado mais nessa persona que eu criei, Diego Digital Business, nada mais é do que através do digital, né? E business, negócio. Então, através do digital, talvez as minhas ideias, talvez do que eu tenho em mente, possa chegar até vocês. Essa, de fato, é a intenção. Antes eu tinha muita dúvida mesmo, né? Do que fazer, até mesmo em diversos segmentos que eu passei, né, diversos caminhos que eu tomei na minha vida, eu tive muita dúvida. Eu estava fazendo bem feito, se eu não estava fazendo, quem eu era ainda, né? Tipo, cara, quem eu sou, o que, que eu vou colocar ali para fora, que parte de mim eu vou colocar, né? E você vai encontrando diversas pessoas e muitas pessoas, às vezes, quando você não sabe, cara, de fato mesmo, quem você realmente é, ou ainda não tem certeza, você tá ali pairando, você fala, pô, eu sou isso, eu comecei por isso, segui esse caminho, essa trilha da minha vida, mas no meio do caminho você ainda está meio que em cima do muro, tentando fazer, tipo, eu sou bom naquilo, então eu vou fazer também, porque eu consigo um espaço ali, consigo trabalhar com outra pessoa, que me dá a oportunidade de avançar mais um passo, mas às vezes isso pode ser um tiro no pé, às vezes não, mas às vezes sim, né? Como diz o Drauzio Varela, pode ser que sim, mas pode ser que não. E no fundo, cara, eu acredito que, né, e só para resumir, digital business, meu nome é Diego, então digital business é porque através do digital você vai me conhecer, e o business é porque eu tô aqui para fazer negócio, né, não tenho tempo a perder. Acredito que as pessoas que vão acompanhar esse tipo de conteúdo logo no início também não tem tempo a perder, não quer perder tempo, pelo menos, quer aproveitar o tempo de todas as maneiras, nem que for com lazer, mas também com negócios, né. Então aqui eu vou falar um pouco de prosperidade, eu não estou aqui para falar sobre você não progredir, você não realizar coisas, né, realizar metas, não é, aqui é para falar sobre isso, então se jogar essa luz na sua falta de ação for um problema, provavelmente você não vai gostar de estar aqui. Agora, se você quer enxergar o problema, enxergar o estado que você está hoje, o estágio também que você está hoje, e querer mudar, querer fazer uma coisa diferente, querer, sei lá, cara, ter uma outra vida, né, que é uma bolha para você chegar em algum lugar que você queira, colocar como meta, pode ser que aqui seja um caminho, um lugar onde tem uma pessoa pensante aqui, que não se acomoda com pouco, que quer sempre mais, que busca sempre mais, e que vai passar essa inspiração aí para vocês, de certa maneira, né? Para vocês falar, pô, tem mais um cara aleatório aí no planeta Terra que tá correndo atrás do sonho dele, cara. E ele tá aqui falando, então talvez o que ele me fala me motiva, e vambora, vambora, vambora. Eu vejo muitas pessoas, eu acho que não tem problema você começar por começar e depois chegar em algum lugar, né? Eu acho que não tem regra, não tem meio que um caminho exato, realmente não tem, cara. Eu acho que é o único segredo de tudo, de todos. Se você falar qual é o segredo do sucesso, o segredo de melhorar a vida, vamos dizer sucesso não, porque tá muito manjado, né? Vamos dizer, tipo, como que eu posso dar um passo a mais na minha vida, ter um pouco mais de autonomia, um pouco mais de segurança, né, de certa forma, cara, eu acho que é ação, é fazer com medo, sabe aquele meme do cara, eu vendo um negócio sem saber fazer, pô, não vou conseguir vender uma coisa que eu não sei fazer, aí tá o cara no jato lá lendo como pilotar no jato, dentro do jato já, é tipo isso, cara, um cafezinho, né, que é tarde, moro em Florianópolis hoje, Ilha da Magia. Mas antes de falar disso, deixa eu falar mais coisas. Esse vai ser o primeiro, vamos dizer assim, depois de 6 meses que eu comecei a fazer alguns conteúdos nesse canal, esse de fato vai ser o primeiro vídeo intencional do qual eu quero colocar como uma rotina, né? Colocar como um trabalho, né? Vamos dizer assim, existe o social media, existe as pessoas que postam com frequência, e eu vou trazer conteúdos um pouco mais longos dentro desse canal, né? Talvez não atinja tantas pessoas, talvez atinja, eu vou criar outros conteúdos que eu já tenho em mente, que eu quero fazer, dentro do meu nicho de atuação, que é o nicho de tecnologia e imobiliário, e eu acho que é um nicho muito grande, é um nicho, quando a gente parou de ser nômade, e começou a colocar as casinhas, cara, começou o mercado imobiliário. Aí começou tudo, cara. Você tem que morar ou se hospedar em algum lugar. Eu não estou aqui para fazer com que as pessoas, né,
com que os profissionais que eu atendo, né, para onde o meu serviço é entregue, né, meu público-alvo, que são donos de imobiliária, donos de construtoras, e, consequentemente, na ponta, quem tem que fazer o exercício para ter mais clientes, né, mais imóveis sendo vendido ou alugado, independente se é para investimento ou para moradia, são os corretores. Então, eu lido com a cadeia inteira, eu quero lidar com o ecossistema inteiro, essa é a minha intenção mesmo, de fato. E, cara, o negócio esse vídeo ele é um pouco aberto, não um vídeo muito pautado num tema específico, porque é um vídeo mais de introdução a essa nova fase, tá, galera? Então, eu tenho a convicção de que ainda vou dar muito bem na vida. Eu acho que eu acredito fielmente nisso. Eu passei por diversos desafios que poderiam ter me feito parar, né? E um dos motivos, eu até anotei aqui no meu, para começar os vídeos, né? Eu até anotei aqui, né, dentro do canal Diego Digital Business, o que eu vou fazer, né, os temas. E quantas vezes você consegue passar pela frustração e continuar. Eu acho que aí está um segredo, cara. Quantas vezes você consegue passar pela frustração e continuar? Tipo assim, por que eu devo continuar? Por que eu não fico como eu estou, né? Eu quero mais. Por que as pessoas querem mais, né? Então, e aí quando vem a frustração, você acaba querendo desistir muito fácil, né? E eu estou bem no momento da minha vida hoje, depois de diversas experiências, né? Onde ou vai ou não vai. Se eu parar agora, se eu ver a frustração ou a dificuldade como algo que vai me tirar a prosperidade que me aguarda, me fudi, cara. Me ferrei, me ferrei, me ferrei, me ferrei. E agora é o momento de persistência, é o momento de fazer o projeto andar de uma maneira que ele nunca andou, uma solução que não tem ainda no mercado. Realmente não tem. Da forma que a gente entrega, não tem. Né? A gente vai entregar muito mais ainda, algo muito mais completo. A gente já validou muita coisa. Então, aqui dentro da Chave Dourada, a gente quer fazer algo, cara, pelo menos eu quero fazer algo surpreendente, eu quero dominar esse mercado. Eu estou fazendo algo, não é nem questão de gostar, né? Uma frase que eu gosto muito e mudou minha cabeça também, foram várias, assim, né? Que às vezes a oportunidade de negócio, a oportunidade de empreender está em mudar de negócio. E o mercado imobiliário estava batendo na minha porta várias vezes, né? Várias vezes, várias vezes, várias vezes. E eu fui tendo contato muito próximo com isso, contato com tecnologia, contato com marketing, contato com vendas no digital, e comecei a lidar com processos, comecei a lidar com diversas coisas, algumas reuniões, e eu comecei a entender um mercado que eu não estava olhando, eu não estava olhando para esse mercado, não estava nem pensando nele, eu estava vivendo uma vida, cara, uma outra vida, com outras perspectivas, com outros objetivos, com outros sonhos, e eu resetei, cara, resetei. Peguei, fechei, guardei esse pensamento, essa persona que eu tinha criado antes, ou uma versão do qual eu queria viver, e me transformei. Cara, coloquei o pé no chão assim e falei, o que eu vou fazer agora? Se eu quiser realizar isso em algum momento, vai ser legal. Mas o que eu preciso fazer agora? Eu acho que isso vem um pouco da visão empreendedora, de você ter diversos caminhos para seguir. Não são errados os caminhos, mas qual que é o melhor para agora? Qual que é os 80-20 para fazer a engrenagem rodar? Ah, eu preciso contratar fulano, contratar um serviço X, pensa você no seu negócio. Tá, ótimo. Mas para o negócio rodar, com crítica, com gente falando mal, mas para rodar, o que precisa? Já parou pensar nisso? Que vão criticar sempre. Isso é uma coisa que está na Bíblia, está em todo lugar. Qualquer lugar é um dos pensamentos mais famosos do mundo. O único que você vai fazer, alguém vai criticar, bem ou mal. Então, o que você deve fazer agora para o seu negócio andar, para a sua vida funcionar, para a sua vida se movimentar no sentido que você sabe que você quer chegar? Não tem importância, não tem problema você chegar lá e falar assim, cara, não era isso. Chegou lá, você vai saber, vai ter que começar a pensar, cara, então vai ser o quê? E vai para outro caminho, até você encontrar alguma coisa que te satisfaça, ou que te preencha, ou que te deixe um pouco mais motivado ao acordar, ou que te motive até mesmo a acordar, né? Porque senão, cara, você vai morrer, vai parar e vai definhar. Não tem jeito. É, não faço ideia do que é a vida. Quanto mais eu tento entender, mais eu me perco em relação ao que é a vida. É, e é isso, cara. Eu tô aqui justamente nesse vídeo para abrir um pouco mais, de forma muito mais estratégica hoje, porque eu aprendi a vender, né, no meio tempo, nesse tempo que eu estou em Florianópolis, 2 anos. Então, eu aprendi a vender e eu achava que para se conectar com as pessoas, né, você precisava falar de você também. Na verdade, não. Você precisa perguntar, fazer a pergunta certa e ter uma escuta ativa.
E isso não é papo de pesquisar no Google rapport, né? Entender algumas coisas. Claro que você tem que fazer isso, existem técnicas, mas às vezes você faz muitas coisas que funcionam e nem sabe que isso faz parte de um estudo, de uma técnica que já pensaram, já estudaram, já validaram, já entenderam que funciona de tal maneira, e que se você aplicar, você consegue realizar as coisas. Então, esse canal aqui, ele é um canal muito mais maduro da minha vida. Ele é um canal que eu tenho muito mais entendimento sobre as coisas, muito mais entendimento sobre mim, sobre o que eu quero para minha vida, sobre quais caminhos eu vou percorrer para chegar nesse objetivo. Meu objetivo é prosperar, meu objetivo é ser um cara pé no chão, ciente das coisas, né, resolver os problemas que eu me enfrento e como eu posso lucrar, não só financeiramente, mas com qualidade de vida, resolvendo esses problemas. Então, eu estou aqui justamente trazendo o pensamento real sobre as coisas. Minha intenção também é vender, também é fazer dinheiro, também é monetizar a minha ideia, é monetizar o que eu aprendi, o skin the game, aprendi no corre, aprendi fazendo acontecer, coloquei a pele em jogo. Muitos falaram, no momento, as pessoas que me conheceram em Florianópolis, que não fazem ideia da vida que eu tive antes, né, do caminho que eu percorria, e todo tipo de profissional que eu estava me tornando. E eu percebi muitas coisas, cara, no meio do caminho, que falaram para mim, cara, você tem que fazer tal coisa, você tem que seguir tal coisa, vai fazer essa função que vai te dar mais dinheiro. Só que eu não queria aprender uma única função. Eu queria aprender como funciona o ecossistema. E isso, a curto prazo, me daria menos dinheiro. Porque eu estaria pulando de cargo em cargo, não necessariamente tinha um valor significativo financeiro em cada um. Mas ia me dar a oportunidade de conhecer a empresa. Como funciona esse processo de fazer essa empresa me pagar o cara que está falando para eu fazer tal coisa, pagar esse plano, pagar o head, pagar o dono. Como é que faz para isso funcionar? Eu sempre quis empreender, eu já empreendi várias vezes. E eu converso com algumas pessoas do qual eu empreendi e percebo que, na verdade, a gente não quebrou, a gente não faliu, não é que nós não demos certo. Nós demos certo até onde nós fomos. Hoje eu tenho essa visão, né? Porque não existe caminho errado, vamos dizer assim, né? Existem caminhos, e alguns são mais vantajosos que os outros, né? Às vezes o caminho que você está tomando não é tão vantajoso, você vai ter que dar muito ponto de faca até você entender que dá para fazer outro caminho, né? Então, a gente sempre parou antes de dar certo. Dar certo no sentido de dar muito certo. Eu sempre lucrei, eu sempre fiz dinheiro com as coisas que eu empreendi. Era pouco, mas era da minha ideia, era da ideia das pessoas, da pessoa que eu participava, que eu criava alguma coisa junto. E eu falei, cara, eu sou uma pessoa que realiza coisas, sou uma pessoa que consegue fazer as coisas acontecerem, eu consigo estar em lugares, consigo acessar alguns lugares. Só que pela falta de recurso financeiro, né, estrutura familiar para poder ter onde pisar se der errado, eu fiz um caminho que talvez para alguém que tem recursos e estrutura é o ideal. Só que eu fiz sem dinheiro. Eu fiz com o meu dinheiro, com o que dava, e meus pais ajudavam um pouquinho ali, que é o que dava. Tipo, cara, filho, é isso que dá, e vai, tipo, eu não aconselho você fazer isso, é por tal caminho. Eu acredito que vai dar certo, mas é muito arriscado. Então, eu só posso te dar isso, não tem o que fazer. Então, eu trabalhava muito tempo no lugar, juntava uma grana e tentava dar um passo. Então, quando você dá esses passos precisando de alguém, que alguém te deixe ficar na casa, que alguém, independente se é amigo, se é família, né, sempre ser alguém que você confia, alguém que você imagina que vai abrir as portas porque gosta de você, quer seu bem. E não quer dizer que a pessoa faça isso porque ela não gosta, a pessoa gosta, mas existem alguns limites que a gente precisa entender na vida, cara, sobre tudo, sobre tudo. Vai ser um papo para um outro caminho, né, eu vou falar tudo e não vou dizer nada. Então, no sentido, só para vocês entenderem que tem muita coisa aqui na cabeça, tem muita vivência mesmo, conheci muita gente, morei em alguns estados diferentes, pouco tempo em alguns, mais tempo em outros, andei muito a pé, andei muito na rua, andei muito de metrô, fui para muitos lugares mesmo, que conheci muita gente, dormi em muito lugar, vi muita coisa ruim, muita coisa boa. Cara, tem uma parada, tem algumas, o que eu posso dizer? Eu tenho algumas visões interessantes que eu gostaria de passar e eu acho que para muita gente vai ser interessante. Se eu não acreditasse nisso, eu não estaria fazendo esse vídeo. Minhas opiniões hoje, elas são muito impopulares sobre o que é prosperar, de verdade. Então, estou tentando encontrar uma maneira de conquistar talvez um público que vai ser menor
né? Pode ser que algum conteúdo fura bolha, seria ótimo, vamos que vamos fazer a coisa acontecer, mas o público talvez que eu queira mirar mesmo, que eu quero encontrar, são pessoas, não é que eu quero tirar um público de mim, mas eu sei para quem que eu estou mirando para conversar. Se eu não soubesse nada de marketing, nada de vendas, né, de quem eu quero atingir, prospectar, obviamente que mais pessoas me pagando é ótimo, mas escolher bem também quem vai te pagar faz bem para o seu negócio. Então, são coisas que as pessoas às vezes não percebem quando cria alguma coisa. Então, estou mirando num tipo de pessoas que, independente da classe social, tem uma mentalidade de buscar prosperar. Se está mal, quer ficar bem. Se está bem, quer melhorar ainda mais. Então, é ficar no círculo de quem tem boas ideias, uma boa energia, quer prosperar de certa maneira. Porque numa mesa, cara, de oportunidades, você só senta lá por dois motivos. Dois motivos. Tentando ser bem prático, tá? Sem colocar muitos exemplos. Ou você tem capital financeiro, ou você tem capital intelectual. Alguma coisa você tem que ter, cara. Você pode ter os dois. Obviamente, um até faz o outro, tá? Mas não necessariamente as pessoas têm os dois, tá? E se você não tem um capital financeiro, como eu não tive, né? Hoje, felizmente, as coisas estão funcionando e fluindo. Não estou muito feliz com o que eu tenho ainda, mas bem melhor do que eu já, de todos os outros empreendimentos, todas as outras tentativas, né? Cara, o capital intelectual está me abrindo portas. O capital intelectual que eu falo que não é só a técnica. A técnica foi muito importante, aprender algumas coisas tecnicamente, mais profundamente, porque isso me possibilitou fazer mais coisas sozinho, certo? E outro ponto são algumas habilidades que são desenvolvidas, tá? Eu já tinha facilidade com isso, mas eu não sabia que poderia. Eu sabia, na verdade, que isso era uma habilidade, que isso abriria portas, mas a técnica me ajudou canalizar isso de uma maneira mais eficiente. Então, hoje eu uso a simpatia, hoje eu uso esse negócio de saber fazer um networking, de saber ouvir as pessoas, de saber conduzir uma conversa para enfim, um objetivo que eu quero levar, né? Sem parecer que eu estou vendendo algo, sem parecer que eu quero tirar algo ali, né, de proveito. Mas quando eu digo isso, não confundam, cara. Interesseiro de interessante. É diferente, é diferente. E é uma linha muito tênue, muito tênue. E eu sofri com isso, porque eu andava com pessoas que consideravam amigos, né? Acredito que também eram colegas, sim, né? Não tinha essa maldade, não. Mas você querer crescer muito sem estando numa posição parecida, estando frequentando o mesmo ambiente, mas sendo talvez financeiramente muito abaixo, isso incomoda, porque, cara, como é que você, sem a estrutura que eu tenho, vai ter mais que eu? Cara, e isso incomoda algumas pessoas. Porque não sou eu falando, não é só minha opinião prática, é minha opinião prática também. Mas você ouve isso de pessoas que andavam com quem tinha condições de ter muito mais, de multiplicar muito mais fácil o que já tinha, elas são vistas assim, cara. Então, hoje, as minhas opiniões, elas são muito impopulares. Elas são muito mais focadas no crescimento. Tipo, cara, pega o teu sonho, não peça ajuda, o sonho é teu. Então, para de pedir ajuda, para de pedir que os outros apoiem, para de pedir que os outros compartilhem. Ah, mas tem que pedir. Cara, é a minha opinião. É a minha trajetória que me fez ter essa visão, tá? Então, se você quiser seguir, tu segue. Se não quiser, não é obrigado a nada. Aqui eu estou dizendo o que funcionou para mim quando eu mudei a chave. E quando eu mudei a chave, as coisas começaram a andar. As coisas começaram a andar. Né? Então, ainda tenho muito que consertar, ainda tenho skills que eu preciso evoluir muita coisa para mudar ainda mais a minha realidade, porque eu quero ser uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje, e hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era um ano atrás, há dois, né? Há um ano eu já estava próximo do que eu sou hoje, mas ano que vem, no final de 2026, eu quero ser uma pessoa totalmente diferente, com realizações totalmente diferentes do que eu tenho hoje. Sempre sonhei em morar na praia. Hoje eu moro numa ilha, que para mim é muito mais legal. Então, estou cercado de mar. Isso para mim é foda. Sempre quis. E, cara, esse canal ele vai servir para isso. Para eu trazer um pouco até dessa vibe filosofia, né? Que é a filosofia do dia. Vai ser uma forma de eu também expor muita coisa, no sentido de prosperar. Hoje eu consigo me guardar muito do que eu preciso falar, do que eu devo falar, né? Eu consigo separar muito bem esse tipo de coisa, e eu vou tomando um cafezinho quando eu falo com vocês, porque esse vídeo vai durar um pouco mais. Não muito mais, para não ficar tão cansativo, mas
É o que eu tô falando, conteúdo TikTok rápido, ligeiraço, a gente vai usar só, aqui eu também consumo, muita gente consome, cada vez mais eu quero consumir menos, mas eu uso por um motivo só, tédio, na hora de dormir, papapá, porque minhas ideias, elas estão, tipo, a todo momento batendo na minha cabeça, então, eu uso para me distrair, para pegar alguma coisa que funciona, algum bordão, alguma coisa, tipo, ver um pouco do que tá rolando nesse mundo, nesse formato, tá? Mas esse conteúdo aqui ele vai ser um conteúdo mais denso. Eu vou usar estratégias para cortes, enfim, para poder espalhar as paradas, né? Eu vou usar do que funciona, obviamente, mas aqui o conteúdo grosso mesmo, conteúdo denso. No início, antes de eu colocar alguém para editar, para fazer umas paradas bem dinâmicas, ele vai e fazer as outras coisas, quadros que eu quero fazer também. Esse aqui vai ser um conteúdo mais denso, só para deixar registrado também. Entendeu? Deixar registrado que teve um recomeço aqui de novo, e que esse recomeço ele já está deixando aqui fixado, né? É igual escrever uma carta, é histórico. Para mim, o negócio vai dar certo uma hora, vai dar certo no sentido de, tipo assim, vai chegar para pessoas que esse conteúdo vai ter público que vai querer ver. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza que isso vai acontecer, tá ligado? Porque eu já estive em contato com muitas pessoas do YouTube, muitas não, mas com algumas pessoas do YouTube, pessoas que têm números, que tiveram resultado com olha isso, pessoas, artistas, influencers e também empresários que tiveram resultado, que pessoas ao meu redor, antes de eu conhecer essas grandes pessoas, falavam bem, gostavam, admiravam. Depois eu estive em contato com essas pessoas, fiquei próximo de alguns, sou próximo até hoje de alguns artistas, de algumas pessoas grandes, e ninguém me parabenizou quando aconteceu isso. Isso é doideira, cara. Isso é doideira. Mas enfim, eu falo que ajudar, mano, ajudar é muito fácil. Ajudar um cara que tá fudido, muito fácil. Você tá bem. Porque, cara, o cara tá precisando de ajuda, você pode, você tá bem. Agora, esse cara que foi ajudado, cara, ele entrou numa enroscada que ele nem sabe, mano. Ele nem sabe. Cafezinho, né, galera? Enfim, vou falar sobre isso, vou falar sobre essas opiniões impopulares, sobre o lance de ser ajudado, de não ser ajudado. Vou falar sobre muita coisa aqui, vou falar sobre muitos caminhos do qual eu percorri, insights que eu tive durante esses caminhos, o que eu pensei para fazer algumas escolhas. Eu tenho uma memória muito boa, eu tenho uma percepção um pouco afiada, assim, eu acho que é acima da média mesmo. Isso é uma característica, não é algo que estou usando para me vangloriar. E eu vou começar estou utilizando isso de uma maneira muito mais eficiente hoje, por conta da técnica, né, que eu entendi como funcionam algumas coisas. E, rapaziada, galera, eu vou prosperar muito ainda. Estou registrando isso para vocês verem que as coisas acontecem e basta você agir, ter execução firme, independente dos problemas, dos desafios, dos dias ruins, da preguiça que bate. Todo mundo é humano, todo mundo sente as mesmas coisas, né? A tecnologia evolui, tudo evolui, né? Só que as coisas não mudam ainda a intenção. Ainda assim, somos seres humanos manuseando grandes tecnologias para os fins que só está dentro da gente, que é raiva, amor, desespero, curiosidade, tudo isso sempre existiu, sempre vai existir. Não tem nada novo embaixo do sol, mas a gente só vai mudando os recursos, as ferramentas, né? Um dia, alguém construía no martelo, hoje é impressora 3D. E assim vai sendo. Só que a gente sempre vai querer construir algo, entendeu? O sentimento de construção sempre vai ter na nossa mente, de criar, de desenvolver, de materializar as ideias. Então, é isso. Você está vendo que eu vou, como hoje é um vídeo muito, muito amplo, muito aberto de ideias, é só para registrar mesmo o início, né? E não esperar mais, né, para poder fazer isso. Eu vou trabalhar ainda hoje na Chave Dourada, vou fazer algumas coisas aqui no meu office. É carnaval, é sábado de carnaval, dia 14, e é isso, né? Bora deixar registrado a perseverança, a vontade de crescer mais ainda, registrar alguns pensamentos, mostrar para vocês que tem muitas ideias, tem muitos. Imagina que tem um centro aqui, e dentro do centro tem várias ramificações, né? É um tronco de uma árvore com vários galhos. E eu tenho muitos galhos para poder entrar em assuntos totalmente diferentes. Eu vou trazer pessoas para participar disso daqui, já tem pessoas que eu já tenho contato e já sabem disso. Quer dizer, duas pessoas sabem disso, mas uma só que vai fazer uma coisa aqui comigo, de vez em quando vamos trocar uns debates. A gente vai lançar uma parada muito louca aí junto. Isso aí eu acho que, já tô deixando até registrado aqui para profetizar. Calma, como diz o nosso Torugão aí, mas estou profetizando algumas coisas na minha vida e sei que isso vai acontecer. E além da minha empresa, vai rolar uma parada bem legal aí, a volta de um personagem aí, que não sou eu, tá?
mas eu vou estar junto aí, e eu estando criando o meu próprio conteúdo vai me possibilitar criar conteúdo com essa pessoa também, porque vai ser um produto que está sendo desenvolvido aí, e esse produto vai ser foda. Vai ter muita venda, vai ser um nicho, é um nicho que dá muito dinheiro ainda, sempre vai dar dinheiro esse nicho, e só que o conteúdo ele é bem específico. Só que todo mundo tem acesso, todo mundo tem o porquê querer comprar esse conteúdo. Então, vai dar bom, galera. São 2 projetos só que eu estou envolvido hoje, né, de cabeça mesmo. Isso é intencional, de não abranger mais coisas. E isso daqui é uma extensão, simplesmente uma extensão do meu pensamento, uma extensão mesmo, só para eu poder também registrar caminhos, começar a levantar algumas pessoas que possam se interessar, que possam querer ouvir e que queiram ver a trajetória de uma pessoa que hoje tem uma empresa. Ainda sou, vamos dizer assim, talvez jovem, né, 29 anos, né, estou batendo aí na porta dos 30, mas dos 21, mais ou menos, vamos dizer assim, né, dos 20, né, ali aos 29, eu me tornei uma outra pessoa, passei por diversas situações, fiz muita coisa, isso tudo uma hora vai aparecer, eu tenho certeza, porque é isso, não vou parar. Eu estou voltando, né, já parei várias vezes dentro do YouTube, né, com caminhos diferentes, falando coisas diferentes. Filosofia é um quadro que também tinha gente que começou a acompanhar, mas hoje eu criei um perfil totalmente do zero, para atingir pessoas totalmente diferentes. Eu deixei essa persona que foi criada lá para trás, estou desenvolvendo uma outra coisa aqui, e por enquanto está fazendo sentido. Então, enquanto está fazendo sentido, eu vou ser verdadeiro com o meu sentimento, com o que eu quero para mim, com o que eu quero passar para as pessoas que querem acompanhar. Vou criar algum outro, tem um outro quadro que nada mais é do que executar o meu trabalho, só que mostrar a comunicação, trafegando com os meus clientes, indo nos locais, né? Então, até dando um spoilerzinho, né? Então, eu vou estar em locais diferentes, andando e conversando com pessoas dentro de outras empresas, que são empresas que são meus clientes, né, que são imobiliárias, para poder mostrar para vocês, mostrar para um público bem grande como funciona esse mercado, como que para vocês ouvirem de pessoas que trabalham nesse meio, como que eles pensam quando eles vão alugar, comprar, vender de você. Esse é um conteúdo que eu quero fazer, acho bem maneiro. Está registrado aqui minha ideia, eu vou fazer. E dentro desse mesmo ponto, desse mesmo nicho, eu vou fazer não só com imobiliários, mas eu vou fazer com outro público específico, eu não vou falar qual, né, porque não compensa ainda, enquanto eu não tenho view suficiente, mesmo registrando aqui, vai que alguém faz, né? Então, esse outro ponto eu acho que vai ser um grande diferencial do tipo de ideia, de conteúdo que eu quero fazer, porque o meu diferencial mesmo, galera, tipo assim, pô, as ferramentas todo mundo tem aí, tem gente que usa melhor, as ferramentas melhor do que eu, mas eu acho que a ideia, semente da criação, é o que faz a diferença. É o que faz a diferença, tá ligado? Eu acho que é isso que faz a diferença. Então, todo mundo tá olhando pro mesmo ponto, só que a minha lente é diferente. A forma que eu percebo as coisas é a minha forma de perceber. E nada mais justo do que a execução para poder trazer resultado em cima disso, né? Não adianta eu falar. Então, só de eu estar falando e estando aqui, eu já estou criando algo. Eu estou registrando no formato onde você pode ver uma pessoa que tem objetivos, sonhos e projetos, colocando em prática. Então, essa é uma forma também. A gente às vezes acha que não, mas é uma forma de colocar em prática as coisas, que é registrar de forma digital e atrair certas pessoas para dentro desse mercado, para dentro dessa visão, para dentro do que eu estou fazendo. Eu não quero ser o cara, eu quero contribuir para que a gente seja pessoas mais elevadas e melhorar a sociedade de certa maneira, tá ligado? Todo mundo for foda, fica da hora, não tem problema. Não tem problema, não vejo problema nisso, não. Fica um ambiente muito mais harmônico. Mas, enfim, sinto que eu estou evoluindo, sinto que as coisas estão caminhando para um sentido muito positivo das coisas. Hoje eu tenho minha empresa, vivo só dela, né? Então, vai fazer 1 ano, praticamente, estou focado ali. E quero colocar mais 2 pessoas que querem participar de verdade da empresa. Elas já participam de certa maneira, mas não da maneira que elas vão vestir a camisa e falar, colocar no LinkedIn, eu sou dessa empresa, da chave dourada. Vai chegar esse momento, né, e espero que esse ano, 2026, eu consiga proporcionar isso para eles que querem participar, né, e já tenho as funções específicas para isso, dentro desse modelo de negócio que eu atuo. Eu só preciso levantar mais clientes para que tenha, de fato, né, demanda para que eles possam executar com eficiência e a gente escalar cada vez mais. Então, estou nesse processo. Aprendi muita coisa em Floripa, aulas e aulas e aulas vivendo aqui. É a segunda vez que eu estou empreendendo.
né? Enfim, não vou falar sobre isso ainda, não vou falar sobre outras sociedades, sobre outros trabalhos, o que eu aprendi nesse meio tempo no mercado digital, que faturava mais de 1 milhão no mês, pessoas que eu conheci, os insights que eu tive, o que me fez, de fato, girar a chave para conseguir participar de operações e estar em locais que talvez o cargo que eu tinha não disponibilizava isso, mas por que eu agi de tal maneira e fui até tais locais. Eu vou contar várias coisas, assim, que são caminhos do qual eu já trilhei, então eu acho interessante passar, que você consiga imaginar como crescer num negócio e entender quando o negócio não vai crescer para você, dentro da empresa, quando você não vai se dar bem lá dentro. Eu consigo te dizer sobre isso, né? E, enfim, acho que por esse momento, para esse vídeo, acho que é só. Vai ter um conteúdo aí com uma pessoa bem maneira, a gente vai falar umas coisas bem maneiras, eu vou falar do projeto aí, desse novo projeto que a gente vai lançar junto, em breve. E hoje era mais para registrar, para deixar aqui registrado, de certa maneira, que nós vamos prosperar muito, nós vamos chegar em um lugar muito foda e que, além de profetizar, as coisas já estão andando, já está funcionando. Então, é isso. O que eu posso dizer é, bora junto, embarque nessa parada aí. Se você está empreendendo hoje, se você está pensando em empreender amanhã, se você já está tendo bastante sucesso, já está faturando pelo menos seus mais de 50 mil, vamos colocar aí, que não é fácil chegar nos 50 mil, a gente sabe que não é fácil, mas é possível, obviamente, né? A gente está chegando aí num número interessante, não vou ficar vendo números nesse momento, mas vai ter um momento que eu vou abrir alguns números, obviamente não todos, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que veem, que possam ver, mesmo que são poucas, e querer se aproveitar, ou ficar bravo, ou ficar puto e jogar essa boa de energia ruim, que vai vir, um momento ou outro, vai vir essa energia ruim, e a gente vai estar blindado para isso. Então não é o momento de falar sobre números, prosperidade, porque não compensa o resultado de você estar vivendo uma vida com tempo de qualidade, ele já mostra que deu certo, né? Então é isso, galera. Deixei registrado aqui esse pensamento inicial, que está começando aí o canal do Diego Digital Business, focado em empreendedorismo, em vida, filosofias, questões de vida mesmo, de prosperidade. Então, são 3 temas mais pautados aí que a gente vai deixar claro nos conteúdos, com outras pessoas do mercado, com outros empreendedores que vão vir aqui, com outras pessoas que não empreendem, mas que estão no nicho, né, que estão dentro do mercado imobiliário, né, diversas pessoas que exercem funções diferentes dentro desse mercado, tá? Eu vou trazer umas coisas, eu vou realizar tudo aquilo que eu consegui movimentar quando eu morava no Presidente Prudente, só que agora com muito mais intenção, talvez não intenção, mas com muito mais sabedoria. Eu acho que essa é a palavra, com muito mais sabedoria de que eu sou o dono desse projeto, de que as coisas vão fluir conforme eu fazer elas fluírem, e que o domínio que eu vou ter aqui é meu, e eu vou executar, e vou levar, e vou conduzir para onde eu quero a situação, entendeu? Eu consigo separar muito bem hoje arroz e feijão, o joio do trigo, né? Então, as coisas vão fluir muito por conta disso, é por isso que estão fluindo, por conta da sabedoria adquirida com o tempo, não é inteligência técnica, tá? Só isso. É sabedoria ao entender as coisas, separar muito bem parcerias, colegas, amigos e trabalho. Não confundir isso. Essas confusões são as piores que podem acontecer. Por experiência própria e por experiências de terceiros, eu posso falar que sim. Então, se você quer prosperar, se você quer se juntar com pessoas que têm mensagem positiva para passar e querem, de fato, trazer visões, caminhos concretos, mano, cola por aqui, cola comigo, que isso eu posso falar com certeza que é o que eu vou trazer aqui. Esse é o meu objetivo com esse canal. Mostrar caminhos para você conseguir transformar a sua ideia, não só empreendendo, mas o foco maior vai estar nesse caminho, mas não é só isso, tá? Eu quero mostrar para vocês como vocês podem ganhar muito bem dentro de uma empresa, em que vocês podem adquirir alguns caminhos, perceber que você tem que sair daquele lugar também, e conquistar suas coisas em outro lugar, não naquele que você acha que vai ser. Perceber isso é uma percepção de sabedoria, não é uma percepção de inteligência técnica, né? Então, um olhar mais profundo sobre a situação como um todo para poder tomar um caminho diferente e, de fato, tomar um caminho, uma atitude. Então, eu vou trazer muito um tema pautado nisso, sobre prosperar na vida, né? Prosperar mesmo, né? Existe uma divisão clara, né, entre prosperar e não prosperar, né? Então, estou falando do básico ali, de prosperar mesmo. Não no sentido de, tipo, você tem que fazer isso para você ser alguém próspero, né?
Tipo, se você não trabalhar com isso, você não vai ser próximo. Se você não ganhar X, você não vai ser próximo. Não é isso. É como você prosperar em diversos caminhos, diversos nichos, exercendo diversas profissões. Eu vou trazer pessoas aqui para que eles possam compartilhar e não ficar só a minha visão sobre, mas para que gere uma comunicação, uma conversa que mostre esses caminhos, que mostre essas vivências, as minhas perguntas, as minhas dúvidas, os meus questionamentos sobre essas profissões que são de vocês, que vocês vão estar aí, né? Então não é pautado no mercado imobiliário aqui. Hoje eu atuo no mercado imobiliário com a minha empresa Chave Dourada. Mas eu, Diego Digital Business, eu sou dono da Chave Dourada, mas não só dela. Então eu estou exercendo outros caminhos, eu tenho outras visões. Na Chave Dourada a gente fala do mercado imobiliário, mas o Diego, ele também fala do mercado imobiliário, como ele fala de empreender, como ele fala de prosperar, como ele fala da vida, como ele fala de experiências, visões, sabedoria, medo, desafio, né, problema, como resolver, como os problemas que eu não consigo resolver. A gente vai debater várias coisas aqui que vai abrir caminhos, né? Talvez eu nem traga a solução, mas eu desperto em você a pergunta que vai trazer a solução para você. Então, para mim, já deu certo, saca? Então, por isso que eu falo sobre prosperar, porque você vai ter insights que talvez eu não tenha. E você colocando aqui, comentando, deixando sua mensagem, deixando sua visão, querendo participar também, obviamente que eu vou fazer um filtro, não vou fazer com todo mundo, quero algo bem, de fato, high level. Então, se você ainda não passar no meu crivo, não quer dizer nada que você não vai ser alguém, não tem nada a ver com isso. Mas é que é o meu canal, é o meu objetivo, eu sei o que eu quero passar aqui, eu sei como eu quero atingir as pessoas, eu sei. Eu não estou supondo como eu estava supondo lá atrás. Então, hoje eu sei o que eu quero passar. Eu sei o que eu quero falar. Eu sei para onde eu quero ir. Eu sei. Os caminhos, os desafios vão ser novos e eu vou enfrentar de alguma maneira e vou registrar aqui para que vocês entendam como eu enfrentei, como eu desenrolei. Porque no fim você tem que desenrolar. Você tem que desenrolar a parada. Você tem que dar um jeito. Porque se você está numa função, numa cadeira operacional que você não sabe resolver, você vai perguntar para o seu líder, ele às vezes não sabe. Muitas vezes ele não sabe. E ele vai fazer o quê? Ele vai encontrar um jeito de resolver, metrificar essa parada, registrar isso, organizar, testar para ver se essa maneira é mais eficiente de resolver e mostrar a resolução para o dono da empresa ou para um cargo acima e para falar, cara, nesse tipo de problema eu resolvo assim. O cara, pô, legal, vamos colocar isso como um processo da empresa, um processo desse ambiente, né? E aí todo mundo segue esse processo que foi a resolução de algo que ninguém sabia como resolver. Então você entende que não tem nada certo ou errado, existem caminhos diferentes para chegar no mesmo ponto, que é de fato numa empresa vender, ou na sua vida conseguir continuar evoluindo e continuar vivo, não morrer. Enfim, no fim todo mundo vai para o mesmo caminho que é a morte, mas até lá a gente pode desfrutar de algumas coisas que talvez só a sabedoria vai nos levar, né? Só a ação junto com a sabedoria aplicada vai te levar. E é isso que eu quero passar aqui, passar esse ecossistema de como unir as coisas principais ali que geram para você uma vida um pouco mais próspera, mais saudável, saudável no sentido não de só saúde, né, física, mas saúde de qualidade mesmo, de vida, de mente, né, e também física, porque não, né, você tem que se sentir bem aí da forma que você, de uma forma aí que você olha para o espelho e se sinta bem, pelo menos, né. Então, é isso, rapaziada. Vou encerrar por aqui. Eu sou uma pessoa que eu não falo muito com os outros. Hoje, já fui uma pessoa que falava muito. O falador sempre passa mal, a pessoa que fala mais do que deve, quer chamar atenção. Independente se é uma intenção positiva, tá? Mas você quer, de fato, criar alguma coisa, chamar atenção, ser engraçado, ser disruptivo e tudo mais, ou ser falso, ou cutucar alguém, independente, né? Mas você tem alguma coisa da vida que você não aguenta deixar de guardar, que você quer fazer, né? E eu consigo canalizar hoje de uma forma muito mais eficiente. Então, eu vou registrar aqui de forma técnica, de forma, muitas vezes, algumas vezes engraçada, algumas vezes você fixar e falar, caraca, mano, esse conteúdo é ouro. Então, eu quero fazer diversos caminhos para mostrar a mesma coisa, que no fundo, eu tenho um objetivo só, fazer quem assiste isso daqui prosperar. Só isso, o objetivo é esse, né? Despertar em você, às vezes, algum insight, despertar em você alguma emoção que te faça querer prosperar, cara, querer progredir, querer mudar sua realidade, querer mudar sua vida. E se de alguma maneira eu fui uma faísca, eu não preciso ser a causa de nada, só preciso ser uma faísca que vai despertar isso. Porque às vezes a gente pensa, né, que a gente não quer, pra mim tá bom e tal, mas, mano,
Se você parar, ferrou, porque as coisas continuam se mexendo. Você vai ser obrigado a se mexer. Já que você vai ser obrigado a se mexer, eu vou tentar mostrar alguns caminhos para você não bater tanta cabeça e ir para frente. Eu gosto muito de uma frase de uma pessoa, uma empresária que chama Cody, C-O-D-I-E, Cody Sanchez, né, que ela fala, choose your hard. Então, escolha o seu difícil. Tudo vai ser difícil, meu. Tudo vai ser difícil, mas escolha o seu difícil. Escolha o seu. Sabedoria é isso, é poder escolher dentre. Se você conseguir escolher o seu difícil, coisas ficam um pouco mais fáceis dentro do seu difícil, tá? Então é isso. Busque sabedoria. Eu vou estar aqui para poder passar o máximo que eu puder. E sabedoria é muito mais do que técnica e inteligência intelectual, assim, é mais o olhar sobre as coisas, é a percepção sobre os fatos, é como agir perante isso, perante as situações, né? Como ser elegante em resolver as coisas e em estar em lugares diferentes da sua cultura e o quanto isso vai te beneficiar a curto, a médio e a longo prazo, tá? Então é isso. Vou tomar um restinho de café, vou fazer uma ediçãozinha básica, soltar no YouTube esse vídeo e começar a criar essa cadência aí dentro dos meus horários aqui, pelo menos tentar postar todo dia alguma ideia, alguma coisa. Às vezes vai ser muito mais curto que esse, outras vezes não. Vai depender muito também da minha inspiração, né? E do assunto específico. Eu vou entrar para o YouTube de novo, só que eu vou entrar para poder fazer um certo barulho, para poder para poder ter impacto de alguma maneira. Vou criar algumas coisas aqui interessantes, porque hoje faz muito mais sentido por conta da minha empresa, né? Donos que colocam a cara funciona mais, né? E é o que eu estou fazendo. Então, vamos embora, Diego Digital Business, prosperidade, vida, negócios e, no fundo de tudo, cara, bora prosperar todo mundo junto. Bora para cima, nos vemos no próximo vídeo. Vou desligar isso aqui que estava gravando, parar a gravação. Vambora! Opa, vai ser salvo.